Bem-vindos ao curso do eco transesofágico na anestesia. Meu nome é Chiara Gatto, sou médica anestesiologista e na aula de hoje abordaremos o tema principais planos de imagem do eco transesofágico intraoperatório. Os objetivos dessa aula são falar sobre os principais planos de imagem do eco transesofágico intraoperatório, como é recomendado nos consensos, identificar cada estrutura e falar a correlação clínica, o que é importante da gente ver em cada imagem. O eco transesofágico abrangente segue os guidelines americanos e brasileiros, né? E esse eco transesofágico chamado abrangente, a gente deve realizar pelo menos 28 planos de imagens, né? Para dizer que a gente fez um eco transesofágico abrangente. Ele é utilizado nos pacientes que vão à cirurgia cardíaca. O objetivo do nosso curso é falar sobre o eco transesofágico básico, que segue esse guideline da Sociedade Americana de Anestesia e de Ecocardiografia, né, publicado em 2013, e ele fala que é importante no eco básico fazer pelo menos essas 11 janelas. Então, a gente vai ver nessa aula estas 11 janelas e mais algumas outras janelas que eu acredito que seja importante para a monitorização hemodinâmica, né, para o uso do eco transesofágico básico. Então, sempre quando a gente começa um estudo do eco transesofágico básico, a gente deve começar pelas janelas do esôfago médio, ou seja, todas aquelas janelas atrás do átrio esquerdo. Por quê? Porque é fácil de adquirir, é rápido da gente se achar e é rápido a gente ver as estruturas. A gente sempre vai deixar a angulação a 0 e colocar a sonda atrás do átrio esquerdo. Como que eu sei que eu estou atrás do átrio esquerdo? Eu olho para o eco e vejo o átrio esquerdo lá na ponta, então eu estou no lugar certo. A primeira janela que a gente vê é a esôfago médio 5 câmeras. Qual que é a diferença das 5 para 4 câmeras, que é a mais utilizada? As 5 câmeras têm a via de saída e as 4 câmeras não. Então, no esôfago médio, a 0 grau, que eu tenho a janela 5 câmeras, eu vejo primeiramente o átrio esquerdo, que nem a gente conversou. A gente tem que colocar a sonda atrás do átrio esquerdo e vai ver todas as próximas janelas. Depois do átrio esquerdo, eu vejo a válvula mitral, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, via de saída e válvula aórtica e início da raiz. Se eu avançar um pouquinho a sonda, eu vou ir mais caudalmente e caudalmente eu tiro a via de saída e vou para a minha próxima janela, que ela é a principal janela junto com a transgástrica eixo curto, que é esôfago médio 4 câmeras, que eu também adquiro de 0 a 10 graus. Quais as estruturas que eu vejo nessa janela esôfago médio 4 câmeras? O átrio esquerdo, porque a minha sonda não continua atrás do átrio esquerdo, eu só avancei um pouquinho para tirar a via de saída. A válvula mitral, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a válvula tricúspide e parte do átrio direito. Além dessas estruturas, eu consigo ver a parede septal do ventrículo esquerdo e a parede lateral do ventrículo esquerdo. Aqui, essa imagem hipoecóica, uma bolinha, né, perto do anel lateral mitral, é a artéria circunflexa cortada no seu eixo transversal, né, no seu menor eixo. Quais os objetivos clínicos dessa imagem? Também dos 5 câmeras e do 4 câmeras. Ver função ventricular global, função ventricular regional, né? Então, se a parede lateral espessa bem, se o septo espessa bem. Também olhar as válvulas atrioventriculares, se a mitral abre e fecha bem, se a tricúspide abre e fecha bem, e alguma outra alteração, como trombos em átrio esquerdo. Para ir para a próxima imagem, eu coloco o ventrículo esquerdo no centro da tela, o átrio esquerdo vai permanecer, né, mais perto do ultrassom e aumento o ângulo de 0 para 90 graus, sempre mantendo o ventrículo esquerdo no centro. E aí eu vou ter uma imagem ortogonal. O que era parede lateral aqui vai ser parede anterior. O que era parede septal aqui, no 4 câmeras, vai ser parede inferior. Então, fui para 90 graus,
vou para essa janela, esôfago médio, 2 câmeras. 2 câmeras por quê? Porque eu vou ter o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo somente. Então, essa janela, como eu falei, né, a gente vai ter o átrio esquerdo, porque a única coisa que a gente fez é rodar o ângulo. O ângulo, ele não mexe fisicamente a sonda, ele só mexe os cristais, né? Então, as estruturas, elas vão ser as mesmas do 4 câmeras, só que com uma visão diferente. Então, aqui o átrio esquerdo, a válvula mitral numa incidência diferente, o ventrículo esquerdo com a parede anterior e a parede inferior. Como que eu sei como que é anterior, como que é inferior? É inferior porque eu tenho certeza que é inferior, porque aqui eu vejo o seio coronariano, que é essa bolinha aqui anecoica, né? O seio coronariano cortado transversalmente, e o seio coronariano é uma estrutura posterior do coração. Então, essa parede aqui é a parede inferior. Já aqui não aparece tão bem, mas se eu puxasse um pouquinho, rodasse para a direita, eu veria o apêndice atrial esquerdo. O apêndice atrial esquerdo é uma estrutura mais anterior, anterolateral, né? E aí eu sei que essa parede é a parede anterior. Também a válvula mitral, perto da parede anterior do ventrículo esquerdo, está o folheto anterior da válvula mitral, que é esse mais comprido. E esse mais curtinho é o folheto posterior da válvula mitral, que está perto da parede inferior nesse corte. Para o próximo plano de imagem, eu vou diminuir a profundidade da tela, vou puxar um pouquinho a sonda, girar um pouquinho para a direita para abrir o apêndice atrial esquerdo, e aí eu vou para o plano de imagem, esôfago médio, apêndice atrial esquerdo, que eu adquiro de 90 a 110 graus, dependendo do paciente. Então, o que eu vou ver nesse plano de imagem? O átrio esquerdo, como eu falei, aqui eu diminuí a profundidade, como eu estava falando para vocês, girei um pouquinho para a direita e o ângulo permaneceu praticamente o mesmo, 90 graus. O que eu vejo? Átrio esquerdo, apêndice atrial esquerdo, parte da válvula mitral e parte do ventrículo esquerdo. Muito importante esse plano de imagem para a gente ver possivelmente a possibilidade de trombo em apêndice atrial esquerdo. Então, aquele paciente que tem FA de alta resposta, que está instável hemodinamicamente, que a equipe fica em dúvida em cardioverter, ou fazer medicação, né, para a gente ter certeza que não tem trombo, essa é a janela principal. Uma coisa importante de falar dessa janela é que entre o apêndice atrial esquerdo e a veia pulmonar superior esquerda está uma dobra pericárdica chamada prega cumarínica. Muito importante de não confundir essa prega com trombo, né? A ecogenicidade ela é igualzinha daqui de todo o apêndice atrial esquerdo, porque ela é uma dobra pericárdica, né? Às vezes um pouquinho mais hiperecóica. E se a gente colocar um Doppler colorido, a gente vê aqui o sangue passando, né? Entrando no átrio esquerdo pela veia pulmonar superior esquerda. Então, lembrar da prega cumarínica, que não é trombo, é uma estrutura cardíaca normal nesse corte esôfago médio, apêndice atrial esquerdo. Para o próximo plano de imagem, o que a gente vai fazer é voltar para a profundidade usual, né, em torno de 15 centímetros, e abrir o ângulo para 120, 140 graus, para a gente ir para o plano de imagem. Esôfago médio, eixo longo. O que eu vejo nesse plano esôfago médio, eixo longo? Continuo vendo na ponta, mais perto do ultrassom, o átrio esquerdo, porque a sonda continua atrás do átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, via de saída do ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, a raiz da aorta e parte da aorta ascendente. Qual o objetivo clínico desse plano de imagem? Ver função ventricular global, função ventricular regional do ventrículo esquerdo, porque aqui eu vejo a parede anteroseptal. Por que antero? Porque aqui eu vejo a via de saída é mais anterior. E sendo mais anterior e sendo aqui o septo, a parede do ventrículo esquerdo é a anteroseptal. E a oposta a ela, a inferolateral. Também eu vejo o folheto anterior da válvula mitral, porque eu sei que é anterior, porque está perto da válvula aórtica. Então, se esse folheto da mitral está perto da válvula aórtica, é o folheto anterior, que a válvula aórtica ela é mais anterior.
O folheto oposto ao anterior, o mais curtinho, é o folheto posterior. Então, também outro objetivo clínico é ver o funcionamento da válvula mitral, o funcionamento da válvula aórtica e também a interação dessas duas válvulas que são muito pertinhas uma da outra. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre obstrução dinâmica da via de saída. Esse é um importante plano de imagem. Para ir para o nosso próximo plano de imagem, que é o esôfago médio, válvula aórtica, eixo longo, a gente vai manter a angulação e a gente só vai diminuir a profundidade para deixar a válvula aórtica mais pertinho, mais focada, né? Ou às vezes a gente pode até dar um zoom na válvula aórtica para a gente ter mais detalhes dessa válvula. Então, o que a gente vai ter de estrutura nesse plano? Esôfago médio, válvula aórtica, eixo longo, também a 120, 140 graus. Permanece o átrio esquerdo, parte da válvula mitral, parte do ventrículo esquerdo, via de saída, válvula aórtica, raiz da aorta e aorta ascendente e parte aqui do ventrículo direito. Muito importante, qual é o objetivo clínico desse plano de imagem? Um é olhar a válvula aórtica, né? Como que é a movimentação. Olhar o folheto coronariano direito. Como que eu sei que esse aqui é o coronariano direito? Porque vocês veem que ele está perto do ventrículo direito? Então, ele é o coronariano direito. O folheto oposto ao coronariano direito nesse plano é ou não coronariano, mais frequentemente, ou coronariano esquerdo, dependendo do jeito que a gente está cortando. Aqui eu não tenho absoluta certeza, eu preciso pôr eixo curto. Outro objetivo, além de ver a válvula aórtica com detalhe, é medir a via de saída do ventrículo esquerdo. Porque aqui nesse plano eu tenho a via de saída mais pertinho. Então eu dou um freeze no aparelho com a válvula aórtica aberta, ou seja, durante a sístole, e meço a via de saída do ventrículo esquerdo, que é uma medida importantíssima para a gente, por exemplo, medir o débito cardíaco. Também nesse plano de imagem eu vejo com detalhe a raiz da aorta e a aorta ascendente para ver se tem alguma patologia grave que pode causar instabilidade hemodinâmica, como dissecção de aorta, alguma ateromatose grave aqui, principalmente cirurgia cardíaca, quando vai fazer o clampeamento aórtico ou cirurgia de revascularização do miocárdio. Para o próximo plano de imagem, que é importante da gente ver, a gente vai para o plano de imagem esôfago médio, válvula aórtica, eixo curto. Ou seja, a gente estava no plano mais alongado da válvula aórtica, no eixo longo, e a gente quer ir para o eixo curto, que é um plano ortogonal. Como que eu faço? Eu diminuo 90 graus, somente isso. Se eu estava 120, eu vou lá para entre 30 e 40 graus, vejo a válvula aórtica no menor eixo dela. Então, o que eu vou ver nesse plano de imagem? Vou ver sempre o átrio esquerdo, porque eu estou no esôfago médio, então sempre perto do ultrassom vai ter o átrio esquerdo. Septo interatrial, parte do átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, via de entrada, via de saída, válvula pulmonar, parte da artéria pulmonar, e o que a gente quer ver mais nesse corte é o que tem no meio, que é a válvula aórtica num eixo curto, no seu menor eixo. E aqui eu tenho que ver esse sinal da Mercedes-Benz, né? Quando as válvulas estão fechadas, né, durante a diástole, ela tem o formato da Mercedes-Benz, né? Esse formato triangular. E durante a abertura, ela também tem que abrir completamente, não deve ter nenhuma restrição, para a gente ver que é uma válvula normal. Aqui a gente consegue identificar cada folheto da válvula aórtica. Como que a gente identifica as coisas? Vendo o que folheto está perto do quê? Aqui eu vejo o ventrículo direito. Então, esse aqui, com certeza, é o folheto coronariano direito. Esse folheto que está perto do septo interatrial é o folheto não coronariano. E esse folheto que está mais perto aqui do átrio esquerdo, da emergência da coronária esquerda, que eu estou vendo aqui a coronária esquerda, é o folheto coronariano esquerdo. Sabendo as estruturas, a gente sabe se comunicar, a gente pode falar que tem alguma patologia, uma perfuração no folheto coronariano esquerdo, mais perto da borda, mais perto da base, perto da comissura. Então, é por isso que o detalhe anatômico é importante. E também, no eco básico, a gente saber, a válvula aórtica está abrindo bem, ela está fechando bem, tem cálcio. Então, esse é um importantíssimo plano de imagem.
Aqui, como a gente consegue ver parte do septo interatrial, também a gente pode ver algum forame oval patente, algum defeito de septo, algum defeito da membrana interatrial. Para o próximo plano de imagem, que é o esôfago médio, via de entrada e via de saída do ventrículo direito, a única coisa que eu faço é aumento a angulação para 50, 70 graus, para que eu veja melhor o ventrículo direito. A gente fala que a gente abre o ventrículo direito para a gente ver melhor as estruturas. Então, a válvula aórtica ela não vai estar perfeita no seu triângulo perfeito. Quem vai estar melhor visto é o ventrículo direito. Então, continua o átrio esquerdo no meio, continuo vendo o septo interatrial. Aqui eu vejo parte, né, do átrio direito, a válvula tricúspide, ou seja, a via de entrada do ventrículo direito, a via de saída do ventrículo direito, ou seja, a válvula pulmonar, e aqui a artéria pulmonar mais alongada. Esse plano de imagem é super importante para a gente avaliar a função do ventrículo direito, porque às vezes a gente está lá no esôfago médio 4 câmeras, vê que a função está boa do ventrículo direito, parece boa, e o cirurgião fala assim, não, a via de saída, numa cirurgia cardíaca, né, que a gente consegue ver o coração, a via de saída aqui está dilatada, não está batendo bem. Esse é o corte que a gente vai ver, igualzinho o cirurgião vê ali o coração, quando ele abre o mediastino, o cirurgião cardíaco. A gente vê exatamente a via de entrada e a via de saída, que fica bem anteriorizada, que é o que a gente olha para o ventrículo direito. Aqui a gente pode dizer se essas localizações estão batendo bem. Também quando a gente suspeita de TEP, né, a gente vai ir para esse plano de imagem para ver se tem algum trombo aqui perto da válvula pulmonar ou até na artéria pulmonar ou na via de saída do ventrículo direito. Para o próximo plano de imagem, que é o esôfago médio, aorta ascendente, eixo curto, ou seja, o menor eixo da aorta ascendente, o que eu faço? Eu coloco o ângulo para 0 graus, de 0 a 30, e puxo um pouco a sonda, porque a aorta ascendente ela está acima da válvula aórtica, né? Então eu tenho que puxar um pouquinho a sonda. E o que eu vou ver? Vou ver a aorta ascendente num eixo curto, ou seja, bem redondinha, e a artéria pulmonar num eixo longo. Porque a aorta e a artéria pulmonar, nos pacientes normais, né, são perpendiculares uma à outra, né? Paciente que a aorta e a artéria pulmonar, por exemplo, são em paralelo, são os pacientes que têm cardiopatia congênita. Então, se eu vejo a aorta em eixo curto nos pacientes normais, a artéria pulmonar vai estar em eixo longo e vice-versa. Também nesse plano de imagem eu vejo parte aqui da veia cava superior. Posso ver catéteres, trombos e outras patologias. O objetivo clínico desse plano de imagem, né, é ver patologias da aorta e da artéria pulmonar. Então, dissecções, ateromatose da aorta ascendente e trombo, alterações de fluxo da artéria pulmonar. Para ir para o próximo plano de imagem, que é esôfago médio, aorta ascendente em eixo longo, eu mantenho a minha sonda onde eu achei a aorta num eixo curto, só aumento o ângulo de 0 para 90 graus. E aí eu vou alongar a aorta ascendente. Então eu vou ver primeiro a artéria pulmonar direita, que é o que vai estar mais perto da sonda do eco transesofágico, que é onde eu estou aqui mostrando, a artéria pulmonar direita. E depois da artéria pulmonar direita, a aorta ascendente num eixo longo. Também o objetivo clínico dessa imagem é ver a aorta ascendente de um outro plano, né? E procurar patologias que podem alterar a fisiologia do paciente. Por que a gente tem que fazer esses vários planos de imagem, né? Porque o ultrassom é um ultrassom bidimensional, a gente só vê 2 dimensões, né? O coração, a aorta, né, os vasos da base são estruturas em 4 dimensões. Então a gente tem que fazer vários planos para ter uma perfeita ideia de cada estrutura. Bom, para o próximo plano de imagem, que é o esôfago médio bicaval,